Oi, gente. Boa noite, tudo bem? E vamos para o 14º dia, com muito frio por aqui. Ó, a Joyce. Ela sempre tá junto comigo nos meus vídeos, né? Porque ela ouve também a voz de Deus. Ela ouve. Ela tá fazendo um propósito junto comigo. Hoje, na nossa série Os 5 Sentidos, a fé, eu vou falar sobre o paladar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, pensando que o paladar, né, tudo que entra pela nossa boca, comer, beber, né, e também muito sobre alimentar o espírito, né, sobre você se alimentar não só de coisas, de comidas, né, de coisas físicas, mas também alimentar a alma, né. E pensando nisso, quando a gente convida as pessoas, quem a gente convida para sentar na nossa mesa, almoçar, jantar com a gente, tomar café, são as pessoas que a gente tem intimidade, né? Sentar à nossa mesa é abrir as portas da nossa intimidade para a pessoa, né? Gente, agora que eu tava lembrando, porque eu falo muito né? Eu tava falando eu chorei de rir hoje. Porque assim, eu consigo listar várias coisas do meu vídeo que me incomodam e que eu sei que são manias que eu tô fazendo, que eu não consigo. Eu falo a palavra em cada vídeo pelo menos umas 1000 vezes. Eu arregalo o olho toda hora. Eu olho pra cima, eu olho pro lado. Só que agora eu já tô conseguindo viver isso de uma forma mais engraçada. Eu dei tanta risada, porque quando eu vou editar meus vídeos, quando eu vou tirar alguma parte, assim, as minhas caras, as caretas que eu faço, eu arregalo tanto o olho, eu falo tanto e, por exemplo, eu falei ontem a voz de Deus, eu acho que eu repeti a palavra voz de Deus em todas as frases que eu falei, acho que umas 50 vezes. Então eu já tô conseguindo dar risada dessas coisas, achar engraçado e não deixar de fazer por causa disso, né? Mas é que eu falei um monte de palavras agora e daí eu lembrei disso. Mas voltando, né? A pessoa sentar na nossa mesa é abrir as portas da intimidade, né? Da nossa intimidade. E a gente fala muito... Olha lá, agora eu vou ficar toda hora. Sobre comer e beber, o corpo e o sangue de Cristo, né? Que é a maior símbolo da última ceia, né? Que a gente faz na Eucaristia, em todas as missas, né? Que a gente se alimenta. É como se a gente fosse lá para recarregar nossas energias, né? Se alimentar pelo corpo e o sangue de Cristo. E até peguei a passagem que fala sobre isso. Tá aqui, a última ceia, né? Falar a partir do 14. Lucas, né? Lucas 22, a partir do versículo 14. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa. Nossa, ficou torto. Pôs-se à mesa e com eles, os apóstolos, disseram-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não retornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai esse cálice e distribui-os entre nós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Então, é o que a gente ouve em toda a missa, né? Todo domingo, a gente, na hora do pão, né, se transformar em corpo da hóstia, né? E do vinho se transformar no sangue de Cristo, né? Então, é um alimento para nossa alma, né? E parece que quando a gente
na hora da comunhão, da Eucaristia, a gente se recarrega, a gente se alimenta. Tudo que vai esvaziando durante a semana, que a gente vai, sabe, sentindo que a gente precisa se recarregar, pra mim, pelo menos, quando eu, na hora da comunhão da Eucaristia, tipo, eu me sinto renovado, é como se fosse um alimento pra minha alma, né? Então é muito isso, falar sobre o paladar, que é um dos sentidos muito importantes da fé, né? A gente se alimenta da sua ressurreição, né? Da ressurreição de Cristo. O alimento que sacia a nossa fome. O pão da vida, né? Em várias passagens da Bíblia tá Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, né? A gente tem que procurar ir ao encontro de Jesus para saciar a nossa fome, né? Porque ele é o pão da vida, é isso. Uma fome que grita na nossa alma, né? Fome de eternidade, do sentido da vida, né? Tem muita gente que quando se sente perdido, que quando tá vazio, quando não sabe o caminho, ou tá em depressão, há muitas coisas ruins acontecendo, a pessoa sempre fala que não importa quanto dinheiro ela tem, eu já vi muitas pessoas famosas falar, não importa, eu cheguei no topo, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, eu ando de helicóptero, mas eu sinto um vazio aqui dentro, sabe? E esse vazio é o alimento que falta, né? É o alimento de espírito, é Jesus, né? Se alimentar da palavra dele. Então, porque através desse alimento, nossos pensamentos, nossas ações, né? Tudo a gente vai ficando saciado. Ai, a Joyce tá querendo sair de novo, porque ela tá com frio. Então, comer na mesa, né, significa muito intimidade, a comunhão que a gente tem com as pessoas que a gente convida a sentar na nossa mesa, né. Tem muita gente que chama, né, a partilha que você vai fazer uma oração com seus amigos, uma mesa de conversa, não, uma mesa de oração. E é muito isso. Só senta na nossa mesa quem a gente tem intimidade, né? As pessoas que a gente não tem intimidade não vão sentar na nossa mesa, não vão vir jantar, fazer uma refeição na nossa casa. E você vê que muito quando a gente convida os amigos, a gente sempre convida ou para almoçar, ou vamos tomar um café, ou vamos jantar, né? Os casais de namorados, quando eles saem, geralmente vão jantar, né? Eles estão compartilhando uma intimidade, uma comunhão entre eles, né? Então, Jesus falou, eu sou o pão vivo, né? Descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, até na nossa oração do Pai Nosso, né? A gente fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é muito no sentido que Jesus alimenta nossa alma, né? Ele preenche, ele sustenta, ele nutre, né? Ele é um alimento muito necessário. Sem ele, a gente fica vazio, né? E a gente, com o alimento, com o pão da vida, a gente fica cheio de sentimentos, de pensamentos, de vontade do Senhor, preenche toda a nossa alma, né? E se a gente parar para pensar pelo paladar, quando a gente coloca alguma coisa na nossa boca, a gente na hora já sabe se a gente gostou, se a gente não gostou, se é bom ou se é ruim, né? Não para o nosso corpo, mas a gente sabe que tem o gosto bom e o que tem o gosto ruim. A gente já consegue, ter uma resposta imediata. Se isso, né, é bom pra gente, vai saciar. Se tem um gosto bom, se a gente quer, né? Então... E através do paladar, a gente tem muitas sensações através do paladar, né? Porque quem não gosta de comer sua comida preferida? Vou comer uma feijoada, vou comer uma massa. É uma coisa que dá prazer pra gente, que é um êxtase, né? Como se fosse a graça, né, do Senhor. E quando a gente come alguma coisa que a gente não gosta, ou alguma coisa que não está muito boa, ou até, né, depois do vencimento,
que não foi bem preparada ou que está intoxicada, a gente tem indigestão, né? Então, o paladar diz muito sobre o que é bom, o que é ruim pro nosso corpo, né? Ou a gente fica com aquela coisa, parece que, né? Parece que não desce. Que é a mesma coisa, né? Que acontece com as coisas que a gente... Muitas coisas que a gente engole, né? No dia a dia que a gente não precisaria, né? Que a gente não gosta, que a gente acaba, né? Engolindo. E é muito isso. E é muito... sobre nosso pecado, né? Muitos alimentos que a gente gosta nem sempre são saudáveis. Que é isso, e nem sempre vão nos fazer bem. Então, o pecado é muito isso. A gente sabe muitas coisas que a gente tem vontade, que a gente sabe que é bom, que vai dar prazer na hora, só que a gente sabe que não é bom, que a gente depois vai passar mal, ou que não é saudável. Então, é muito relacionado ao pecado, né, na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado das coisas, do que a gente se alimenta, né? E do que a gente, do que sai da nossa boca, do que entra na nossa boca, né? Porque é muito isso, com o que sai da nossa boca, a gente pode acabar com a vida de alguma pessoa. E ao mesmo tempo a gente pode abençoar uma pessoa, né? A boca tem o poder de evangelizar e tem o poder de destruir também. Então é muito o que sai da nossa boca, né? E falando sobre isso também, Jesus, que eles falam águas vivas, né? Quem beber dessa fonte, né? Então é muito relacionado ao que você vai se alimentar, ao que você vai colocar pra dentro da palavra de Deus, né? E mais uma vez sobre a Eva, né? E o Adão, foi um teste de lealdade, né? Através do ouvido, sobre a audição que eu falei ontem, eles ouviram a serpente e eles comeram o fruto proibido. Que é a mesma coisa que eu falei, né, sobre o pecado. Tem muitas coisas que a gente sabe que não são corretas, né? Que vão nos trazer um prazer momentâneo, né? Que a gente gosta, que a gente tem vontade. Mas nem sempre vão fazer bem pra gente, nem sempre vão levar pra gente, vão saciar a nossa fome, né? Que é muito isso, são os frutos proibidos que existem no mundo também, né? E a mesma coisa falando do paladar, quando a gente quer mais se aproximar de Deus, que é comum muitas pessoas fazerem jejum, ou tirar alguma coisa que gosta, ou fazer jejum, não come nada. Então, como o paladar é um dos sentidos que nos leva à intimidade, né, com Deus, do que a gente se alimenta, né? E é a mesma forma do jejum, né? E é muito isso. E pelo paladar a gente consegue sentir claramente os gostos, né? Os sabores, amargo, doce, salgado, azedo, né? E tem uma passagem aqui de Lucas que fala: a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, do que a gente se alimenta, do que nosso coração está cheio. Se nós somos umas pessoas vazias, o que a gente vai poder falar para os outros se a gente não está cheio, se a gente está sentindo um vazio? Nós só vamos, né, trazer coisas ruins. Voltou minha live, gente. Eu acho que caiu uma parte, mas eu acho que eu recebi uma ligação aqui. E por isso que eu vou... Espero que tenha gravado o resto. Mas é isso que eu ia falar hoje, um pouquinho sobre isso, do que a gente se alimenta, né? Do que a gente tá cheio. Que é muito sobre o que vai sair da nossa boca, né? A boca fala o que o coração está cheio, né?
Então, a gente vai passar pra frente, vai falar o que a gente tem dentro da gente, o que a gente tá sendo alimentado, né? E é um pouquinho isso que eu vou falar hoje. Ia falar também sobre o maná, que quando Moisés, o povo, tava 40 dias indo pra Terra Prometida, 40 anos indo pra Terra Prometida, Deus fez o maná cair do céu como alimento para eles durante os 40 anos, né? E foi uma provisão divina de Deus. Então, Deus alimentou a fé deles durante 40 anos com o maná. Então, é mais um exemplo de como o paladar está ligado à fé, né? É um dos sentidos da fé e diz muito sobre comunhão, intimidade, sobre o que nos sustenta, qual é o nosso nutriente, do que a gente tem fome, né? Do que a gente tem sede. Diz muito sobre a nossa fé. E eu vou pegar aquela oração que a gente tá fazendo toda noite. Peraí. Que é: Senhor, conceda-me a oportunidade do teu nome ser glorificado através da minha vida, me dando uma visão espiritual para ver as tuas maravilhas, ouvidos atentos à tua voz, o discernimento para entender as tuas verdades e a sensibilidade de poder sentir e exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. Amém. Então eu vou deixar essa oração escrita, aí se vocês quiserem fazer depois, tá bom? Isso é um pouquinho do que eu vou falar hoje. Desculpa a confusão, desculpa os erros, desculpa pelas coisas que deram errado, mas aceito sugestões e espero que vocês estejam gostando. Obrigada, boa noite e até amanhã.